Sempre todo final de dia eu boto as aulas que foram gravadas, tá? Para não ficar depois um monte de aula faltando botar lá e eu procurando. Assim que terminou a aula, já vou tentando colocar lá. Espero que amanhã já estejam todas atualizadas. Bom, só repetindo aqui para pegar na gravação. Isso aqui não foi o que nós já vimos, né? E antes de começar agora falando sobre a expansão térmica dos sólidos e líquidos, nós vamos rever isso aqui, né? Relembrar essa, essa mudança de espaço quando ocorre um aquecimento aí das moléculas. Então nós temos o objeto que ocupa, nesse caso, essa pequena área aqui. Quando ocorre o aquecimento, essas moléculas passam a vibrar mais. Elas já estão vibrando aqui, mas elas vão vibrar ainda mais. Conforme elas vibram mais, elas ocupam um espaço maior. Elas precisam de um espaço maior entre elas. Tá? Então, conforme elas vão vibrando, todas elas vibrando mais, elas vão meio que colidindo uma com a outra e aumentando o seu espaço. Elas vão ficando cada vez uma molécula mais longe da outra. Tá? E aumentando esse espaço entre as moléculas, consequentemente vai aumentar o espaço ocupado. Nesse caso aqui temos essa pequena área que quando é aquecida passa a ocupar essa área um pouco maior, certo? Mas antes da gente detalhar e estudar a expansão térmica aí dos sólidos e líquidos, vamos fazer essas três questõezinhas aqui sobre o conteúdo anterior, sobre a aula passada. Pega um caderno, que é para você estar com o caderno já, né? Mas se não tiver, pega um caderno, um lápis ou uma caneta e façam aí. E me falem a resposta. Ou preferem deixar isso aqui para o final da aula? Não, não. Vamos tentar fazer agora pelo menos duas aí, né? No final da aula a gente conclui o assunto mesmo. Bom, deixa eu ler aqui para vocês essa primeira questão. No verão de 1994, foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos. Tá? A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno, no caso anterior, foi de 60 graus Celsius. Ó, 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Tá? No caso, você vai ver, nós temos 60 graus Celsius. Queremos saber quanto isso vale em Fahrenheit. Aí você usa aquela fórmula da aula passada lá. É só substituir e fazer, simples. De Celsius para Fahrenheit. Se você for no livro, Celsius para Fahrenheit, que na página 41 tem de Fahrenheit para Celsius, mas a fórmula é a mesma, tá? Na página 41.
Ah, façam só essa primeira, tá? Na próxima aula a gente faz a segunda e na outra aula faz a terceira. Quem tá tentando fazer? Eu. Eu tô copiando. Eu tô tentando fazer aqui. Ô, professor, é bem parecida o que você falou? Foi o quê? A página 41. Não tem aquela coisa de da escala? Tem a É fórmula. bem parecida? Assim, eu fiz esse processo no quadrinho. Então veja, Mas, a fórmula é a mesma, mas aí tá querendo coisas diferentes, né? Na- Porque o que tem na página 41 está transformando de Fahrenheit para Celsius. E a questão pede que faça de Celsius para Fahrenheit, é o processo inverso. Tá? Só vai mudar aí o que você vai substituir na fórmula, é só o que muda. mas assim, quando a gente. Ah, não tem essa aqui. Substituindo na equação TF por 50. Por exemplo, eu botei assim, T debaixo TF, botei esse traço e botei o 6. É desse jeito? Mas veja, substitui TF. Quem é TF? TF é a temperatura em Fahrenheit. No caso, você já tem a temperatura, ou no caso, você a temperatura em Fahrenheit é o que você quer, então não dá para substituir agora, né? O que você tem é o TC, que é a temperatura em Celsius. Aí é o que você vai substituir. Você substitui o que você tem. O que não tem, você vai descobrir só no final. Sim, mas assim, depois igual DC igual a. Em que número a gente. É assim como a gente vai descobrir o número. Você tem que saber o que é cada coisinha na fórmula aí. Tá? O TC é a temperatura em Celsius. E o TF é a temperatura em Fahrenheit. Você joga a fórmula do jeitinho que ela está aí. Tá? Do mesmo jeitinho que ela está aí. Quando tem substituindo na equação TF por 50, logo abaixo disso aí aparece a fórmula, sem estar nada substituído, né? Normal. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Tá assim. A Aí você vai diferença. ver. Aí você vai ver o que você tem e o que você não tem. Você tem a temperatura em Celsius, que é TC. Se você tem, é ela que você vai substituir. Você vai tirar o TC e vai botar a temperatura que está dizendo aqui na questão, que é 60 graus Celsius. Você bota o 60. E o TF você não sabe, então você não pode mexer nele. Você não pode substituir ele. Você só vai saber no final o valor dele.
Professor? Oi, Professor? oi. Assim, eu tô dizendo assim. Ó, não tem esse primeiro coisa aqui. É TF igual a 32 e embaixo 9. Eu quero saber como a gente vai saber que é 9 e 32. Como a gente Sempre, pode. sempre é 9, sempre é 32. Não muda, não é? Não, não muda não. Sempre é 9, sempre é 32 e sempre é 5 também do outro lado, tá?
E aí, alguém conseguiu? Oi, tem alguém aí? Até Oi. agora não. Conseguiram, não? Oi. Nenhum resultado que eu quero. Peraí. Ô, professor. Professor? Fale. Ó, eu botei 6 aqui. Dessa parte T6, um traço. Do que Peraí, 5 de onde, de onde você está tirando esses 6? foi específico. Tá vendo que tá errado? Oi? Oi? Veja na fórmula aí, é um TC sobre 5, tá? TC, mas na atividade que você mandou, TC é 60. Eu botei Isso. 60. Eu botei 6 na parte desse. Não, não botei o 5, botei o 6. Não. Esses números você não pode mexer nele, não. Você não- São sempre eles. O 5 vai ser sempre 5, 32. No caso, menos 32 vai ser sempre menos 32. E embaixo também sempre vai ser 9, tá? Não pode mudar, não. Bom, vamos lá, já passou bastante tempo. Eu fiz aqui, não ficou muito bonitinho, mas eu consegui fazer no Python. E dá para vocês verem. Deixa eu só botar a apresentação, tá? Deixa eu parar essa apresentação e iniciar a outra. Aqui. Conseguem ver? Não, agora Tá, sim. tá carregando. Pronto. Vejam aqui. Tá essa cor. Tá todo mundo vendo aí, né? A fórmula é essa. Sempre vai ser essa fórmula aqui quando eu estiver falando de Fahrenheit e Celsius. Vai ser sempre essa fórmula, tá? Quando eu estiver falando de Kelvin aí é outra coisa, mas estiver relacionando Fahrenheit com Kelvin, com Celsius, vai ser sempre essa fórmula aí. Aí você vai ver o que você tem, tá? O que é que a questão dá? A questão ela dá a temperatura em Celsius, que é essa aqui, ó. Ela diz que é 60, essa temperatura aqui. Deixa eu mudar a cor. Diz que é 60, essa temperatura aqui. E a única coisa que ela quer saber e ela pergunta qual será essa temperatura em Fahrenheit. Fahrenheit é essa temperatura aqui que é que você quer saber. Tá? E Fahrenheit é essa que é que você quer saber, certo? Então você vai substituir a que você tem e no final você vai achar lá a que você quer saber. E qual é que você tem? A temperatura em Celsius, que é o TC. Então você vai substituir lá. A única coisa que você faz é substituir. Tira o TC e coloca o 60, que é esse aqui, ó. Tá? Você dirá que a temperatura em Celsius é 60, você tira o TC e coloca o 60. Mantém o 5, mantém o 9, mantém o menos 32. Você só vai mexer nisso aqui,
tá? E também mantém a temperatura em Fahrenheit, né? É onde que você mexe é esse. E aí você vai começar a fazer as continhas, tá? Tem essa primeira conta que você vai fazer aqui. Qual tá mais fácil de fazer? Ah, tá mais fácil eu dividir o 60 por 5, né? 60 por 5. Tá mais fácil de fazer. Se você fizer aí, pode ser na calculadora ou fazer no caderno mesmo, você vai achar que 60 dividido para 5 é igual a 12. Tá? 60 dividido para 5 é igual a 12. E o resto que eu faço? Eu vou repetir. Não posso mexer nele agora, não dá para mexer nele agora. Tá? Dividiu aqui, achou 12, vou repetir o resto. Repete, do mesmo jeitinho tá em cima, repete embaixo. Certo? Agora você vai ver o próximo passo. O que é que você pode fazer? Ó, não dá para mexer em nada aqui em cima ainda, mas eu tenho esse 9 que está dividindo tudo lá em cima. Nós vimos na aula passada, e eu procurei saber do Fernando. O Fernando disse que vocês estão vendo isso agora, a equação do primeiro grau, mas nós já vimos também que se eu tenho um número que está dividindo de um lado, no caso aqui é o 9, eu posso, de um lado, quando eu digo, é de um lado do sinal de igualdade, tá? Você tem o sinal de igualdade aqui, ó. Você tem um lado esquerdo e tem um lado direito. Então, se de um lado, nesse caso é o lado direito, você tem um número que está dividindo, você pode passar ele para o outro lado, a operação inversa. Que é isso? Ó, está dividindo. Ele vai para o outro lado, multiplicando. Tá? É isso que acontece. Está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Colocar aqui, ó. O 9 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando 12. Vai ficar 12 vezes 9. Aqui, ó. 12 vezes 9 ou 9 vezes 12 é a mesma coisa, tá? Não importa como você vai botar. O importante é que esteja multiplicando. Certo? Então, ele vem para aqui, multiplicando. Certo? E é assim que ele fica aqui, ó. Nós temos ele 12 vezes 9 igual a TF menos 32. Aqui eu ainda não posso fazer nada. Ainda não posso subtrair nada. Aqui eu posso multiplicar. E é o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar 12 vezes 9. E aí você pode usar a calculadora ou fazer no seu caderno. O ideal é fazer no seu caderno, tá? Que você já vai aprendendo. Mas aí se tiver pressa, não recomendo, mas se utilizar a calculadora é um meio, né? É uma forma de fazer. Se você fizer aí, vai achar 108. 12 vezes 9 é igual a 108. Certo? 108 é igual a o resto você vai repetir. Isso. Deu isso aqui. E todo o resto você vai repetir. Certo? Agora eu posso fazer uma coisinha. Lembra quando eu passei o 9 para o outro lado com a operação inversa? Eu posso fazer a mesma coisa com esse 32 aqui. No caso, esse menos 32. Tá? A operação dele é menos, é subtração. Então, eu posso passar ele para o outro lado. A operação inversa da subtração é a adição. Então, temperatura TF menos 32, eu pego esse 32 e jogo ele lá para o outro lado do sinal de igualdade. Olha o sinal de igualdade aqui, ó. Eu jogo ele lá para o outro lado do sinal de igualdade. Olha o sinal de igualdade aqui. Tá? Com o sinal trocado. Ele era menos 32, virou mais 32. Aqui o sinal trocado. Entendeu? Você muda o sinal. E aí fica fácil, né? Vai fazer 108 mais 32. Dá para fazer de cabeça, dá para fazer no lápis. Aí dá para fazer na calculadora. Que vai dar 140. Cadê o... Aqui, que vai dar 140. Sim. Professor, por que ele muda de sinal, hein? Porque você botou ele para o outro lado, tá? Na verdade, o que está acontecendo é você está somando tanto nesse lado de cá, tanto no lado esquerdo, quanto no lado direito
você está somando 32. Alguém quer entrar na aula? Você está fazendo mais 32. Então, o que vai acontecer? Nesse lado aqui, você vai cortar o menos 32 com o outro mais 32. Eu botei ele aqui, ó. Com mais... Deixa eu desenhar aqui, é ruim. Com mais 32. Você botou mais 32 aqui e botou aqui também, ó. 32. Ixi, esse ficou feio. Vou fazer de novo. Você somou... Eita. Somou dos dois lados, tá? Pronto, você somou 32 aqui, ó. E somou aqui também. Tá? Menos 32. Aqui, menos 32. Mais 32 é zero. Vou botar outra cor. Vou usar essa cor. Menos 32 mais 32 é zero. Você pode cortar um com o outro aqui que vai dar zero. Certo? E sobrou aqui 108 mais 32, que é o que nós temos aqui. Na verdade, é isso que acontece. Tá? Mas para não ficar muito bagunçado, a gente usa esse termo simples mesmo. Deixa eu apagar o que eu fiz agora. A gente utiliza esse termo simples aí de joga para o outro lado com o sinal trocado. É bem mais simples de entender essa parte assim, se falando assim. Tá menos 32 aqui, joga para o outro lado com o sinal trocado. Se tá menos, vai ficar mais. É isso que você faz, tá? E se você tirou ele daqui e botou lá no outro lado, o TF vai ficar sozinho, né? Fica aqui sozinho, TF. Então você tem 108 mais 32 igual a TF. 108 mais 32, 140 igual a TF. Certo? Então, já acabou aí, você pode parar aí. Mas veja, você pode até se perguntar isso. Se isso é igual a isso, então isso é igual a isso, né? Não importa a ordem. Então eu reescrevi aqui, tá? Se 140 é igual a TF, então TF é igual a 140, certo? Então acabou aí. A resposta correta é 140. Que é essa aqui. 140 é a nossa resposta final. Nós temos lá. Agora eu vou ter que cancelar essa apresentação e iniciar outra, tá? Ficou alguma dúvida aqui? Aproveitar enquanto estamos aqui. Ficou alguma dúvida que eu posso tirar agora? Como aqui, como a gente pode dividir 60? Eu não entendi, cortou um pouco. Ah, sim, você botou 60 dividido Dividido por 5. por Quando 5. tem, isso. Quando tem um Mas, número em cima do outro, é porque está dividindo, tá? sim, mas na página 41 não fala que é para dividir essa parte. Ah, mas porque ali é diferente, né? Ali você está querendo o Fahrenheit. Mas veja que na página 41 tem uma parte aí que você tem 18 dividido por 9, tá? Então, sempre vai ter que dividir alguma coisinha aí. Uhum. Pode ver aí que tem 18 dividido por 9. Sim. Só isso que eu tenho dúvida. Pronto. Vamos lá agora. Interromper essa apresentação e botar outra. Estão vendo a apresentação? Sim.
Vamos lá. Na próxima aula a gente faz essa segunda, tá? Vamos continuar aqui. Então agora nós vamos ver o que é essa expansão térmica aí de sólidos e líquidos. A definição básica para você entender é: quando um objeto ele recebe calor e consequentemente ele aumenta a sua temperatura, né? Se ele recebe o calor, ele vai aumentar a sua temperatura. Os corpos têm suas dimensões aumentadas. No caso, se esse objeto ele recebe calor, ele aumenta a sua temperatura e, consequentemente, ele aumenta a sua dimensão, ele aumenta o seu tamanho, tá? Esse fenômeno ele pode ser chamado de expansão térmica ou dilatação térmica. O mais comum utilizado é a dilatação, tá? O mais comum é dilatação, mas você também pode ouvir expansão, tá? Em nosso cotidiano existem muitas situações em que ocorre essa expansão térmica, como na construção de pontes, viadutos e nas estradas de ferro. Estradas de ferro são linhas férreas, tá? De trens, VLTs, enfim, né? Então nós temos o exemplo aqui do termômetro, também é uma expansão que é o que acontece. Você pega o termômetro, coloca embaixo do braço ou até na boca também, depende do termômetro. Você coloca ele debaixo do braço e espera um tempo para poder fazer a aferição da medida, não é? O que é isso? Quando você coloca ele debaixo do braço, ele está aquecendo. Ele vai ficar a mesma temperatura que o seu corpo. Quando ele aquece, as moléculas ali do líquido que tem dentro do termômetro, que em geral é álcool, as moléculas, elas se agitam porque aumentou a temperatura, né? Foi o que a gente viu aqui, ó. As moléculas, quando aumenta a temperatura, elas se agitam. E é isso que acontece no termômetro. O líquido, as moléculas do líquido, elas esquentaram, quando aumentou a temperatura, elas começaram a vibrar. Quando elas começaram a vibrar, elas aumentaram a sua expansão. Elas criaram uma dilatação, né? Elas aumentaram a sua dimensão, que nós temos aqui, aumento da dimensão. Como aumentou a sua dimensão, isso é chamado de dilatação. Então, veja, no início, menos calor, aqui, quando aumentou o calor, as moléculas começaram a se expandir, a vibrar, e ganharam mais espaço, e começaram a marcar em outro local. Aumentaram sua dimensão. Olha só até onde estava a dimensão. Até aqui. Quando houve o aumento, ela aumentou a dimensão. Isso foi a dilatação. O que foi a dilatação? Foi essa distância daqui, inicial, né, quando estava com menos calor, até o maior calor. Esse é o comprimento da dilatação. Tá? Então, é o fenômeno de expansão térmica, ou dilatação térmica, né? Que ocorre aí no líquido no interior dos termômetros. Ao ser aquecido, o líquido aumenta seu volume, a sua dilatação. Certo? Entendeu isso aí, né? Continuando aqui. O aumento da temperatura está relacionado com o aumento da agitação das partículas. Isso foi o que eu falei, né? Aumenta a temperatura, as partículas começam a agitar-se mais rápido, a vibrar mais rápido, certo? Aumenta aí a agitação das partículas que ocorre neste corpo. O aumento da agitação entre as partículas faz com que elas se afastem, tudo isso nós já falamos, né? Mas aí quando elas se agitam cada vez mais, elas se afastam cada vez mais umas das outras, o que amplia o espaço entre as partículas, aumentando aí, consequentemente, o seu volume. Caso contrário, com a diminuição da temperatura, essas agitações diminuem, as partículas têm uma menor agitação, e vai diminuir o espaço entre elas, e havendo aí a redução do seu volume, havendo aí a contração térmica. Então, você tem expansão térmica, ou dilatação, né, que é a mesma coisa, que é quando aumenta o tamanho, e quando diminui o tamanho chama-se contração térmica.
Nós temos o exemplo aqui da linha férrea, as estradas de ferro. Veja como há um espaço entre na linha, né? A linha, no caso, é formada por pedaços aí de ferros. E veja que existe um espaço entre eles. Por quê? Quando há um aquecimento desse metal, no caso do ferro, ele dilata, ele aumenta o seu tamanho. Então, esse espaço serve para isso, para que ela possa crescer sem causar prejuízo. Ela pode aumentar de tamanho aqui, depois voltar, depois aumentar e voltar. E isso acontece, tá? Fica sempre aumentando e voltando. Quanto mais vai aumentando a temperatura, maior o tamanho deles, mais próximo fica aqui um do outro, tá? Quanto menor a temperatura, mais frio eles ficam, maior o espaço entre eles aqui. Ó, e se fosse um só, o que aconteceria? Ó, se fosse um só, tudo junto, sem espaços, quando houvesse o aquecimento, eles iam entortar, eles não ficariam retos, tá? Eles iam entortar, porque eles precisam ir para algum lugar. E se não tem espaço para eles irem, eles vão entortar, criando aí o seu espaço, formando ondas, né? Digamos assim. Não seriam ondas grandes, mas causaria prejuízo aí, talvez não desse para os trens se locomover sobre eles. Certo? Dilatação dos sólidos. A dilatação dos sólidos, ela pode ser de três formas, tá? Pode ser a dilatação linear, que é quando varia o comprimento, que é o caso que nós vimos da linha férrea. Temos a dilatação superficial, que é quando aumenta a área. Quando aumenta a área, nós vimos aqui um exemplo, isso aqui, tá? Aumenta a área. E nós temos a dilatação volumétrica, que é quando aumenta o volume. Ó, linear, pensa em linha, né? Linear, linha, que é o comprimento. Superficial é uma área e volumétrica, volume, certo? Aí nós temos aqui a dilatação linear, está relacionada com o aumento do comprimento do objeto, quando submetido, obviamente, a um aumento de temperatura. Nós temos um esquema aqui para mostrar. Ó. Comprimento inicial, chamamos de L0. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Chamamos de L0. Pronto. L0 é o comprimento inicial. Ó. Aconteceu o aquecimento, houve um aumento do seu comprimento. Aqui, aumento do comprimento. Aqueceu, aumento do comprimento. Nós temos agora um comprimento final. Veja se você consegue ver aqui. Então, mais um zoom. Você consegue ver aqui, ó, que o seu tamanho inicial para aqui, ó, certo? Que é o mesmo que tem aqui, é o L0. E o L final, chamamos só de L, é essa parte mais o aumento do comprimento, que é esse pequeno pedaço aqui, certo? Entendeu isso aí? Bom, de certa forma após o aquecimento, uma barra metálica, que é esse exemplo aqui, ela tem o seu comprimento aumentado, tá? Seu comprimento aumenta. Bom, e agora nós temos aqui no lado esquerdo a dilatação superficial, que, como eu falei, é da área. Vou dar mais um zoom aqui. Tá? Está relacionada com o aumento da área. Aí. No caso, vai aumentar não só o comprimento, mas também a altura, tá? Ou melhor, a largura, perdão. Vai aumentar o comprimento e a largura, não vai ser só o comprimento. Então, quando, obviamente, é submetido ao aumento da temperatura. Um exemplo nós temos aqui, podemos dizer, uma folha de alumínio. Por exemplo, uma folha de metal. Tá? Imagina assim, uma placa de metal. Isso é um exemplo. Tá? Não só o metal, tá? Mas estamos falando de todos os sólidos, isso acontece. Nós temos o inicial aqui, a área inicial,
certo? E houve um aquecimento. Quando ocorre esse aquecimento, ele vai aumentar o comprimento para a direita aqui, vai aumentar o comprimento e vai aumentar a largura também para cima aqui. Ó. Então é assim que acontece. Ó. Temos aqui ó, a área inicial e houve esse aumento aqui das dimensões e obtemos a área final. Então ela aumentou tanto o comprimento como a largura também, tá? Então aumento nas dimensões de comprimento e largura, certo? Deu para entender, né? Quando estamos falando de uma placa, ela aumenta nos dois sentidos, tanto comprimento quanto largura. Quando estamos falando de uma barra, no caso, ela vai aumentar apenas o comprimento. Nesse caso aqui, ó, ao ser aquecido, o objeto sofre aumento nas dimensões de comprimento e largura, certo? E agora, a dilatação volumétrica, obviamente falando do volume. Ela está relacionada com o volume com o aumento do volume do objeto. Se eu estou falando de volume, vai aumentar o seu comprimento, a sua largura e também vai aumentar a sua altura. Obviamente, quando é submetido a um aumento de temperatura. Ó, como é isso? Imagina um cubo. O que é um cubo? É um dado, tá? É um objeto com seis lados. Tá? Você pega, deixa eu ver, um objeto com seis lados, um celular. O seu celular ele possui seis lados. A tela, atrás, a parte de cima, a parte de baixo, provavelmente é onde bota o carregador, fone de ouvido, e os dois lados, que é onde tem botões aí de volume, de ligar, desligar. Então tem seis lados. É um cubo, tá? Quando ele sofre um aquecimento, aí tem seu tamanho inicial, né, seu volume inicial. Quando ele sofre um aquecimento, ele aumenta o seu volume. Ele não aumenta só a um lado ou dois, ele aumenta em todos os lados. Ele vai aumentar o seu comprimento, vai aumentar a sua largura. Vamos botar esse exemplo aqui. O comprimento aqui, ó, essa linha aqui de fora. O seu comprimento, a sua largura e a sua altura. Tá? Vai aumentar nos três sentidos. Tá? Entendeu aí? Vai aumentar tudo aí. Tanto a largura, quanto o comprimento e a altura. Quando acontece o aumento nessas três dimensões, você obtém o volume, certo? Espero que estejam compreendendo que a gente vai agora para a próxima fase. Bom, tem uma partinha aqui que eu não falei, né? Os líquidos, eles não têm forma definida. Tá? O líquido ele não é uma barra, ele não é uma placa e não é um cubo, tá? Então, um líquido ele não tem forma definida. Deste modo, quando nós falamos aí da dilatação dos líquidos, estamos falando do aumento do seu volume, tá? Quando o líquido ele dilata, ele aumenta o seu volume. Logo, a dilatação líquida, né? Os líquidos eles dilatam mais do que os sólidos ao receber a mesma quantidade de calor. Digamos que um sólido aí recebe, sei lá, 30 graus Celsius de calor. E um líquido também, esse líquido a essa mesma temperatura vai dilatar mais que o sólido, tá? Isto é, os líquidos ele têm um coeficiente de dilatação maior do que os sólidos. Eles dilatam mais, com mais facilidade, tá? Dando continuidade aqui, nós vamos ver. Rapaz, nós já vimos bastante coisa hoje, né? Vocês conseguem absorver mais conhecimento ou querem que eu pare? Oi. Senhor, quem sabe? Não, tem que saber de vocês, porque não adianta eu ficar só falando e vocês não entenderem, né? Se vocês estão entendendo, se acham que conseguem entender mais coisas, a gente continua.
Ana, acho que consegue aprender mais. Gisele, acho que é o Luan, né? Oi? Consegue aprender mais? Ou já tem muita coisa já para ter entendido? Eu acho que. Eu acho que tá bom por aqui, porque é um assunto muito difícil. Mas Beleza. A Ana também quer Na Luísa parar. também disse que parava. Uhum. é É muita coisa. realmente muita coisa, é realmente. Beleza, então nós já fizemos o exercício, né? Revisamos aí e já vimos essas três coisinhas aqui, né? Professor, a B, que você não fez ainda. O quê? A atividade Questão um e 2 é 2 e 3. é 12:3 que vocês não fez. Quer mandar atividades para fazer em casa ou vai terminar aqui? Não, vamos deixar para a próxima aula. Sim. Próxima aula a gente faz durante a aula mesmo, que aí é bom que vocês fazem. Ou melhor ainda, vocês fazem em casa, tira um print aí, ou copia, sei lá. Tira o print que é mais rápido. Fazem em casa e na próxima aula eu faço aqui Rapidinho. rapidinho no porque- começo. Tira um Deixa print que eu aí apagar aqui eu só vou rapidinho. corrigir, né? Próxima aula eu só corrijo. Que tá com um escado. Deixa eu ver. Ok. Já tirei o print. Acho que não tá mostrando uma letra aí não, né? Só Pronto, agora é melhor tirar o print agora. Eu tava cobrindo a letra E, né? Botei. Já tirei o print. Todo mundo tirou?